Voltamos com o nosso convidado hoje da mesa, bem participativo, como era de se esperar, né? Já chegou jogando? Chegou jogando, né? Já chegou, fardou e já... Vamos ter que entrar, fardar e jogar. Mas chinelinho não serve, né? Então, Ednei, fala um pouquinho pra gente. A gente tem certeza que já viu todos os nossos outros episódios, né? Sim. E a gente tem o nosso quadro que é o Atendimentos Bizarros, né? Mas antes, vamos bater um papinho com ele, Lucas. Eu falei, Mas me diz uma coisa, como é que tá a família lá? Graças a Deus, tudo bem. Um abraço pra família lá. Pra tia Anitta aí, um abração. Pra tia Anitta. Mãe, Eliane, tudo bem. Pro beijo lá, pra Antonella. Conta um pouquinho pra nós aí da tua carreira aí, por onde iniciou, quem te incentivou. Sabe que a carreira, dificilmente alguém vai dizer assim, meu sonho na vida é me formar e ser corretor de imóveis. Parece que tu não deu certo em profissão nenhuma, e aí o que surgiu, me sobrou ser corretor de imóveis. Comigo foi mais ou menos assim. Capaz que eu achei que ele ia dizer assim, comigo foi diferente, né? Não foge do Comigo padrão. foi mais ou menos assim, eu sonhava ser corretor desde criança e tal. A minha mamãe olhava no berço e dizia, cara, esse aqui vai ser corretor. tem uma cara de quem vai ser corretor de imóveis. Mas o início da minha carreira eu trabalhava numa outra área, tinha um escritório na época, e coincidentemente casou quando meu pai faleceu. E meu pai trabalhava comigo nesse escritório. Então para mim foi um período muito difícil, muito complicado da minha vida, porque eu não consegui mais conciliar. A presença do meu pai ali foi uma coisa que fez muita falta para mim, e eu decidi que aquilo eu não queria mais. Aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer da vida? Né? Fiquei naquela encruzilhada, o que eu vou trabalhar, como... Eu não me imaginava mais trabalhando em empresa privada no horário normal, bater cartão, aquela coisa. Quando tu começa a trabalhar no estilo mais liberal, como nós aqui, é difícil tu voltar para uma empresa privada, bater cartão nos horários, né? A gente sabe que é uma coisa muito mais regrada, né? Desculpa, isso foi quando? Isso foi em 2012, quando meu pai faleceu. O escritório eu trabalhava com seguro DPVAT. Eu tive um escritório, trabalhei numa empresa há alguns anos. Posterior eu saí, montamos nosso próprio escritório, eu tinha um sócio, que é o Rodrigo, um amigão meu, e nós trabalhamos aí por alguns anos com o DPVAT, né? Meu pai faleceu, acabou acontecendo essa virada de chave, que nem se diz, está em moda essa palavra agora, virada de chave, né? E eu comecei, o que eu vou... Aí numa dessas andanças da vida, eu tenho uma amiga minha, né, que a gente estudou juntos, fizemos faculdade juntos, e ela estava trabalhando numa franquia da Guarida Imóveis que ia abrir em Canoas. E ela, eu estava pensando em ti, porque é uma oportunidade de trabalho já com público e tal, para trabalhar com... Eu pensei, corretor de imóveis, mas como que eu vou vender uma barraca para alguém? Né? Uma coisa que jamais passava na minha cabeça. Como que eu ia conseguir vender um imóvel? Jamais. Isso é uma coisa que era impensável para mim, né? Só que ela foi muito insistente, assim. Ela e o esposo dela na época, né, eram meus amigos pessoais, assim, me insistiram bastante nessa possibilidade. E eu acabei pensando assim, eu sou um cara que eu tenho o meu lado religioso, eu sou um cara que acredito muito, tenho bastante fé, faço as minhas orações, os meus pedidos, então eu sempre pensava que alguma coisa me indicasse o caminho, que Deus me indicasse o caminho. E eu pensava assim, será que às vezes a oportunidade não está batendo na minha porta e eu estou dizendo, não quero? Foi exatamente isso que aconteceu. Daí eu decidi dar uma oportunidade. Quem sabe, né? Não entendo nada, não tenho a menor noção de como, nem a conhecimento técnico, nem conhecimento prático, eu não tinha a menor ideia de como isso... Estava dentro do padrão de corretor de imóveis. Como isso ia acontecer. E aí começou que eu decidi dar uma oportunidade, daí eu conheci um irmão da minha vida, que é o Leandro, que foi um cara que era o franqueado da Guarida Imóveis em Canoas, é um cara que eu... foi um cara que me ajudou demais. Hoje mora na Alemanha, um abração pro Leandro, mora na Alemanha, é um cara que tem uma família maravilhosa, um coração, foi um cara que me ensinou demais, assim. E comecei a trabalhar na Guarida Imóveis, e parece que as coisas quando tem que acontecer, elas acontecem. Eu fiz a minha primeira venda na corretagem, foi no Life Park. Na época do lançamento era o boom do Life Park, que só se falava em Life Park, era o grande acontecimento imobiliário em Canoas, no Life Park, né? E eu pensei assim, como que eu vou vender um Life Park? Como que vai acontecer? E as coisas foram acontecendo, foi uma conversa que eu estava na academia e eu acabei conversando sobre o Life Park com um cara que era gerente ali. E o cara se interessou pelo assunto.
né? E começou ele fez a compra. Eu digo que não fui eu que fiz a venda. Ele comprou de mim sem eu vender para ele, porque foi ele que foi atrás, ele queria saber, e o que ele perguntava eu tentava responder de alguma maneira, perguntava para os universitários. Aos trancos e barrancos foi a minha primeira venda. E eu digo assim, pô, era uma comissão boa na época, né? Pensa bem, eu digo, o corretor de imóveis é uma das únicas profissões que tu sai sem R$1 de casa e tu é capaz de voltar para casa com 10, 20 mil no bolso. Mais ou menos assim que funciona. E aconteceu isso, fez minha primeira venda, né? E a loja inaugurava, eu lembro que a loja inaugurava em março, e isso que eu tô contando para vocês aconteceu em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. A loja não tinha inaugurado ainda. E um dia eu tô andando no centro de Canoas, uma semana depois disso, encontrei um outro amigão meu que contei que estava trabalhando de corretor e tal, que estava aprendendo, né? E ele disse, eu tô cuidando do inventário de uma cliente minha, e ela tá colocando a casa dela à venda, tu não quer aproveitar aí comigo lá, daqui a um pouco? Pô, fui fazer fotos de imóvel, eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer, né? Como que eu ia tirar foto, nem de dentro, nem de fora, não tinha conhecimento nenhum da área. E fui lá e fiz as fotos do jeito que eu achava que, né, na minha cabeça tinha que ser, né, que é vender, mas eu tinha uma noção assim, que eu tinha que mostrar o espaço da casa, que eu tinha que ter uma noção, isso do celular na horizontal para mostrar ficar se posicionar no canto do imóvel e mostrar amplitude, isso eu tinha uma noção de que deveria ser assim, não celular, era uma coisa minha assim de noção, né. Fiz as fotos. Até um parênteses aí é bom aproveitar o gancho para falar, né, que às vezes a gente recebe fotos do proprietário e é bom deixar o corretor fazer as fotos profissionais, né? Fazer a foto trabalhada é muito importante para a liquidez do imóvel, né? Para que o imóvel tenha venda, né? Tenha volume de venda. E às vezes o proprietário fala, não, eu já tenho as fotos aqui, vou te mandar as fotos. Sempre que possível, deixa o corretor fazer. Sempre que possível, você, corretor, faça as fotos. Né, faça com um fotógrafo profissional, foto, vídeo, né, que hoje é muito vídeo também, para se destacar, para que o imóvel tenha uma outra, porque cada pessoa tem uma percepção dos ambientes, dos espaços, né, e às vezes a gente recebe fotos que às vezes são artísticas, não são profissionais, né, a pessoa está focando num objeto do ambiente, exatamente, e aquilo não interessa para o nosso objetivo de vender imóvel. Então, só aproveitando aí o gancho para dar essa... Até porque as coisas evoluíram muito hoje, né? Hoje em dia, a auxiliadora, como tantas outras imobiliárias, elas contam com a questão do fotógrafo profissional, né? Aí quando não se tem, o Lucas é um que vai, acompanha, faz as fotos lá. Mas eu acho uma coisa muito interessante, é legal que tu faça as fotos, mas que tu não mascare o imóvel. Porque existe muitas vezes que tu olha um imóvel, já aconteceu de tu olhar um imóvel, determinado imóvel no site, nas fotos, e tu chegar na casa não é a mesma casa. É o mais realista possível. Né? Então isso, os clientes quando fazem, eles cobram isso, né? Que tu vai olhar uma casa, mas parece que não foi essa casa que eu vi. Não, é essa casa. Mas é tanta maquiagem, tanta, né? Então, filtro e fotos boas, realistas, né? Porque o fotógrafo já entende mais a questão de luz, de iluminação e tal, né? Então, hoje as coisas estão muito mais evoluídas aí para questão de vídeo, enfim. E aí aconteceu de eu fazer as fotos dessa casa aí, só que eu nem consegui colocar a casa, né, na imobiliária, nem consegui colocar esse agenciamento, que seria meu primeiro agenciamento, né? Acho que uns dias depois ela me ligou e disse assim, Ednei, só para te dizer que tinha uma vizinha minha interessada no imóvel, eu acabei vendendo o imóvel para ela. Daí eu pensei assim, bom, mas se tu vender o teu imóvel, tu tem que ter algum lugar para morar, né? Pensei assim, né? Tá, mas se tu tem algum lugar para morar, tu vai perguntar, vou querer procurar uma casa, tu não me dá essa oportunidade de procurar uma casa para ti? Aí contei com a ajuda, como eu falei, com a ajuda do Leandro, fomos atrás de uma casa e conseguimos uma casa quando estava começando o loteamento São João, que é o loteamento que tem em Canoas lá, e acabei fazendo minha segunda venda antes de inaugurar a loja, ou seja, para resumir. A loja inaugurou em março e nós inauguramos a loja ali com um VGV de 1 milhão somado as casas dava 800 mil mais ou menos. Abriu a loja com 800 mil sem ter inaugurado de 2 vendas que eu tinha feito ali. Então, de alguma maneira, isso iniciou minha carreira, né? Eu acabei, né, a vida da corretagem, ela com certeza ela é sempre formada de altos e baixos, né? Então a gente tem que ter essa percepção, esse equilíbrio de quando tu tá vendendo não achar que tu é um milionário, que tu não precisa mais trabalhar,
E também quando tu tá numa fase descendente, porque todo mundo passa uma fase descendente, uma fase que as coisas parece que não acontecem, ela bate na trave e não achar que tu é um inútil, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí, né? Na nossa vida, funciona assim, né? Quem dera que a gente sempre conseguisse se manter no topo, mas é complicado. Às vezes a gente tem um período de baixa, assim. E o mercado é cíclico. E o mercado é cíclico, agora né? tá em alta, agora... Então esse foi o início da minha carreira. Eu hoje fiquei na Guarida Imóveis, depois trabalhei um tempo com o Leandro somente por conta, né? E aí antes da pandemia, quando começou a pandemia, eu tive o convite na época do Jean, fui trabalhar na auxiliadora predial Jardim do Lago, que é onde eu tô até hoje, né? E eu faz 3 anos que eu não atualizo meu LinkedIn, porque eu acho que não é mais necessário. Muito bom. 3 anos já. Galera, isso é uma piada interna. Uma piada interna aqui nossa, aqui antes dos bastidores. Tá, vamos acreditar que não tem LinkedIn. Você tem que ser culpado aí pela... Claro, dá pra dizer pro André frear o processo lá do distrato, que agora tá tudo certo. Mas muito bom a retratação. Então é isso. Minha carreira começou aí, estamos aí nessa caminhada aí, onde fez bem, com certeza. Deixa eu fazer um disclaimer aí para as pessoas, que, como a gente falou, né, o objetivo aqui é que tu conheça o corretor, né, o que é um corretor de imóveis, como a gente fala, o lado humano do corretor de imóveis, né, e assim, a gente brinca muito, nós corretores brincamos muito com essa questão de que ninguém queria ser corretor de imóveis, né? Ninguém nasceu para ser corretor de imóveis, ou entrei, comecei, sou corretor de imóveis e não tenho noção do que eu estou fazendo, então a gente faz esse tipo de brincadeira, mas o que acontece é o seguinte, na verdade tem muitas pessoas que seguem a carreira até dos pais que foram corretores de imóveis, seguem aquela profissão de corretor de imóveis. Muitas pessoas que têm o dom da negociação desde pequeno, desde de criança e de adolescente, né? É uma profissão que exige muito estudo, muito preparo e tem muita responsabilidade também. Muita responsabilidade e é apaixonante porque a gente lida com pessoas, a gente lida com sonhos, com projetos de vida e isso pra gente é muito importante. Assim, uma das coisas que me emociona é quando eu estou na assinatura do contrato e o cliente começa a fazer o elogio, né, do corretor. Isso é realmente gratificante. E reconhece ali, ele fala... eu já vi algumas vezes o cliente fala assim, tu vai fazer parte da nossa história, porque você que achou esse imóvel que a gente estava querendo... E esse imóvel é exatamente dentro do projeto que a gente queria. Cara, isso é muito legal, isso é muito gostoso. Estou um pouco gripado, mas... Chegou a se emocionar. Mas, então, só colocando isso, porque é uma profissão que nos propicia momentos muito importantes, né, na vida dos nossos clientes. E a gente precisa estar bem preparado para isso profissionalmente, tecnicamente. Então, assim, a gente brinca com isso, mas não brinquem com isso, né? Que na verdade, assim... Posso colocar um entre parênteses aqui? Claro. Quero cumprimentar meu amigo Jean, porque ele fez parte disso. E é o que tu tá retratando também. Eu aqui tá o meu corretor, que ele fez isso... E foi muito importante na minha vida. Porque eu acho interessante isso, o reconhecimento quando vem na forma de agradecimento, tu vê aquele momento do contrato, nas indicações, que uma pessoa é grata e acaba te indicando uma outra pessoa. Olha, eu tenho um corretor de confiança, o cara fez um trabalho assim. Eu sempre digo assim, tu tem que fazer um trabalho com uma pessoa que a pessoa se lembre de ti. Amanhã depois ela vai ter um parente, vai ter um amigo, vai ter... eu vou adquirir um imóvel. Porque o corretor, assim, ele não é só a profissão corretor de imóveis. Nós somos psicólogos, é verdade, engenheiros, advogado, contador, é tudo numa profissão só. Então, no momento da venda do imóvel, o que tu acha que eu podia construir aqui? Será que dá essa metragem? É uma separação, porque eu estou me separando, eu preciso de um lugar, né? Então, engloba várias questões aí, então não é... Exatamente, a gente tem que se preparar, tem que ter preparação, não é uma coisa larguei... Principalmente na pandemia, né, que a gente pegou muitos casos de casais se separando, né? Muito caso. Então a gente intermediava
Isso aí, né? O cara é juiz, é conciliador, é tudo. A profissão acaba englobando tudo isso, né? E também, mais uma vez, também é importante que explique, né? Na verdade, a gente fala isso, né? A gente é tudo isso e, na verdade, existem profissionais para tudo isso. Claro, né? óbvio. Que a gente trabalha em parceria, trabalha em conjunto. E a nossa grande função é realmente fazer a distribuição do jogo, né? A gente ser o camisa 10, né? Fazer que a bola circule ali, que vá para o correspondente bancário, que vá para o jurídico, que volte. Porque cada um está na sua função. Certa, exatamente, né? E a gente precisa entender, ter a noção de tudo para poder estar conversando com essas pessoas, né? Poder estar dialogando, mas cada um respeitando também o seu espaço, assim como os advogados respeitam o espaço do corretor, né? Nas responsabilidades, a gente respeitar o espaço dele, advogado, contador, né, que a gente falou agora, né, enfim, todas as áreas que tem aí. Instituições financeiras ali também. O correspondente bancário, que é outra peça muito importante. Fundamental no nosso negócio. Que a gente tem que ter a noção, a gente tem que estar bem afinado com ele e tal, mas que cada técnico tem o seu compromisso. É como diz o Guerrinha, né, o guitarrista toca guitarra, o baterista toca bateria, né, então, né, não mudarem as funções para não dar erro, não dar problema.